And now it will start coming a little closer to what we want to see. Agora nós vamos começar a enxergar um pouquinho mais aonde nós queremos chegar. Verse 20. No verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. So God's invisible things Então as coisas invisíveis de Deus are clearly seen são claramente vistas in the things that He has made. nas coisas que Ele fez. And this is to be understood. E assim fica entendido And that helps us understand His power and His Godhead. que isso nos ajuda a entender o seu poder, His power And Godhead, or His divinity. e a sua divindade. It helps us understand about who He is E isso nos ajuda a entender realmente quem Ele é and what He is like. e como Ele é. And we see in nature that God is a God of love. E assim vemos a natureza de Deus, que Ele é um Deus de amor. But we also see a deeper revelation. Mas nós vemos uma revelação mais profunda nisto. And this is what we want to spend some time today. E é por isso que nós vamos passar aqui hoje um dia mais completo. We want to look at the story of Adam and Eve. Nós vamos olhar nessa história a respeito da história de Adão e Eva. But we want to keep in mind that the things that God does are for the purpose of education. E nós vamos ter na mente que Deus ele colocou um sentido nisso tudo para a nossa educação. So everything that God did in the creation of man E tudo que Deus fez na criação do homem has a purpose. tem um sentido, tem um Has propósito, a reason. tem um motivo. It reveals something about God. É revelar alguma coisa a respeito de Deus. So we want to use the Bible today Então nós vamos usar a Bíblia esta manhã and see what does the story of Adam and Eve reveal about God. e ver o que essa história a respeito de Adão e Eva revela a respeito do nosso Deus. And how does that help us in our families today? E isso irá nos ajudar ao nosso respeito com a nossa família nesta manhã. So in the story of Adam and Eve, E na história de Adão e Eva, let's look at 1 Timothy. vamos olhar para 1 Timóteo. We all know the story, of course. Todos nós sabemos da história, com certeza. In Sabbath school, when we were children, we all learned the story of Adam and Eve. Na escola sabatina, todos nós aprendemos a respeito de Adão e Eva. 1 Timothy chapter 2, verse 13. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 13. 13. 13. Chapter 2. Por isso também damos... 1 Timothy. Oh, yeah, sorry. No problem. 1 Timothy chapter 2 and verse 13. Não, yes. Well done. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Okay, a short verse. Um verso curto. And we all know that. E todos nós sabemos isso. Everybody knows Adam was first formed and then Eve. E todos nós sabemos que Adão foi criado primeiro do que Eva. But have you ever asked yourself the question, Mas você já se perguntou a respeito disso? why was Adam first formed? Por que Adão foi criado primeiro? Is there a reason? Tem um motivo. And what is the reason? E qual é o motivo? And how does that help us today? E como isso nos ajudaria hoje na nossa vida? Is there an explanation of why God created Adam first? Existe uma explicação por que Deus criou Adão primeiro do que Eva? Because I'll ask you a question. Porque eu vou fazer uma pergunta a vocês. Could God have created Adam and Eve together at the same time? Poderia Deus ter criado Adão e Eva ao mesmo tempo? Was that possible? E sim, seria possível? Sim. But he didn't do it. Mas ele não fez isso. Well, there is a reason. Então tem um motivo. And there is a reason that we want to understand. E esse é o motivo que nós vamos entender. Let's see if we can look a little closer at 1 Corinthians. Vamos ver um pouco mais de perto em 1 Coríntios. Why is this the case? Por que isso aconteceu? Por que este é o caso? 1 Corinthians? 1 Corinthians chapter 11. Yeah. Verse 3. No verso 3. 1 Corinthians chapter Capítulo 11, no verso 3. verse 3. Se eu errar ou faltar alguma coisinha aqui, vocês podem corrigir, amém, irmãos? Porque às vezes ainda falta, assim, alguma coisa, tipo, faltou o verso, faltou o capítulo. Ok, yeah, can go ahead, yeah. All right, I'll read that.
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. This verse, it tells us a relationship of headship. E aqui nós vemos uma relação a respeito de quem é o cabeça, quem está acima de quem. It tells us about structure and order. E nos dá uma instrução a respeito de ordem. It's not talking about superiority. E não está falando a respeito de superioridade. Who is better than who? Quem é melhor do que quem. But it's speaking of order and structure. Mas fala a respeito de uma ordem e uma instrução. The order and structure here is very, very significant. E a ordem e a instrução aqui é muito significante. It tells us the head of every man is Christ. E nos diz que a cabeça do homem é Cristo. Then it tells us that the head of the woman is the man. E diz aqui que a cabeça da mulher é o homem. And then it tells us that the head of Christ is God. E diz que a cabeça de Cristo é o nosso Deus. So there is a reflection here between heaven and earth. Então aqui você vê um reflexo, perdão, Reflection between heaven and earth. E aqui você vê um reflexo de céu e terra. Things on earth reflect what things are like in heaven. E coisas da terra refletem coisas do céu. You see, when God created man in His own image, E vocês veem que Deus criou o homem à sua própria imagem. He created him in his physical image E Ele criou o homem à sua imagem física and in His spiritual image, e no seu sentido espiritual, but also in the relational image. mas também na sua imagem de relacionamento. In other words, the relationship between the man and the woman E aqui você vê o relacionamento do homem com a mulher. was to reflect the relationship between the Creator Você vê a relação do homem com o Criador and His Son. e o seu filho. And this is what we want to look at. E é isso que nós vamos ver. We want to look at how Adam and Eve, Nós vamos olhar como Adão e Eva as a unit, eram uma união, reflect the Father and the Son as a unit. refletindo o pai e o filho como uma união. Because notice carefully, Porque, preste atenção nisso, com bastante cuidado, the head of the woman is the man. que o cabeça da mulher é o homem And then it says the head of Christ is God. e o cabeça de Cristo é Deus. So there is a relationship here between the two heads. Então você vê aqui uma relação entre duas pessoas, entre duas cabeças. Who are the two heads? Quem são essas duas cabeças? Who are the two heads? Quem são essas duas cabeças? Deus, Pai. God and His Son. No, the two heads. The head of the woman is the man, and the head of Christ is God. O cabeça The head of the woman o cabeça da mulher é o homem and the head of Christ e o cabeça de Cristo is God. é Deus, So é o there's Pai. a relationship between the two heads. Então existe uma relação entre as duas cabeças. The two heads are man and the Father. E as duas cabeças é o homem é o pai e o filho. There is a parallel there. E existe um paralelo nisso. As duas cabeças. Exato. Os dois relacionamentos entre o pai e o filho. O pai e o filho, nós, no caso, né? Não o filho Jesus. As duas cabeças é o pai e o homem. Exato, as duas cabeças, Deus E o homem. e o homem. Deus e o homem. Okay, the two heads. As duas cabeças. The two head, leaders head. That's right. Thank you. Ok, as duas coisas também. Okay? Ok. And then there is a relationship there. Então existe uma relação entre eles. One is the original Um é o original and one is the reflection. e o outro é o reflexo. So man and the Father Então vocês veem o homem e o pai. and the woman and the Son. E a mulher e o filho. And the relationship of headship between the two is similar. You can repeat, please? The relationship of headship E o relacionamento dessa liderança between the two entre os dois is similar. é semelhante. Because God said He will make man in His own image. Porque Deus disse, vamos fazer o homem à nossa própria imagem. And we want to understand why is this the case? E vamos entender por que este é o caso. Why did God make man as the head of the woman? E por que Deus fez do homem o cabeça da mulher? And the answer is in verse 10. E a resposta está no verso 10. The answer is in verse 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos.
So you understand now why. Agora vocês entendem o porquê? The reason why a woman has power or authority over her head Então existe aqui uma resposta porque a mulher tem essa autoridade sobre a sua cabeça. Paul says that the reason is what? E Paulo diz o porquê desse motivo. He says this is because of the angels. E ele diz que isso é por causa dos anjos. Now, does everybody understand what that means? E alguém aqui entende o porquê? No? Okay, I didn't either. Eu também não entendi. When I first read this, I thought, what is this talking about? Quando eu li, eu me perguntei o que disso está falando? What do the angels have to do between man and woman? O que os anjos têm a ver entre o homem e a mulher? But we must understand what the scripture says. Mas nós precisamos entender o que as escrituras dizem. Paul says this relationship of the man being the head of the woman, E esse relacionamento é entre os man being the head of the woman, de o homem ser o cabeça da mulher. is because of the angels. Isso é por causa dos anjos. So now we need to look at what is happening with the angels. Então nós teremos que entender o que está acontecendo com os anjos. You see, we need to look at what was happening in heaven among the angels before the creation of man. Nós teremos que entender o que aconteceu com os anjos antes da criação do homem. You see, all the angels were living happily in heaven. E os anjos viviam felizes no céu. And the angels, of course, were in harmony with the Father and the Son. E os anjos viviam em harmonia com o Pai e com o Filho. You see, the kingdom of heaven is a family kingdom. E o reino dos céus é um reino de uma família. At the head of the kingdom of heaven there is one, E o cabeça do reino dos céus é apenas um, and that's the Father. que é o Pai. But of course, next to him is the Son. E com certeza o próximo é o Filho. And next in line came a very important angel. E depois vem um anjo muito importante. It was an angel by the name of Lucifer. E era o anjo chamado Lúcifer. He was the third highest being in heaven. E ele era o terceiro ser no céu. And the relationship between the Father and the Son E a relação entre o Pai e o Filho. was how the order and structure of the government of heaven existed. Existia um governo, existia uma lei no governo celeste. And Satan, or Lucifer, started to question this structure. Ou Satanás, ou Lúcifer começou a se perguntar o porquê dessas instruções, dessa lei. He had ideas to restructure or reorganize. E ele teve ideias de reorganizar, de reestruturar a respeito dessa lei que havia no céu. Remember, he said he wants to be like the Most High. E vocês se lembram que ele gostaria de ser como o Altíssimo. And then, of course, his questions and allegations. E com certeza ele tinha as suas questões, as suas alegações, suas dúvidas. He started sharing them with other angels. E ele começou a dividir isso com os outros anjos. And he managed to convince 1/3 of the angels. E assim ele conseguiu enganar a 1/3 dos anjos. They also thought Lucifer's idea was a great idea. E eles acharam que a ideia de Lúcifer era uma ideia genial, That is, to restructure the kingdom of heaven. de reorganizar o reino dos céus To change the order of things. e mudar todas as coisas ali já organizadas. And what Lucifer directly attacked E o que Lúcifer diretamente atacou was the relationship of the Father and the Son. foi o relacionamento do Pai com o Filho, Because that's the basis and that's the foundation of the kingdom of heaven. porque essa base é o fundamento da família celeste, do reino dos céus. Started creating doubts and questions. Então ele começou a criar dúvidas e perguntas na cabeça de todos os anjos. And of course, what happened? There was war in heaven. E com certeza nós sabemos o que aconteceu, foi uma guerra no céu. Lucifer and 1/3 of the angels were cast out. E Lúcifer e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. And 2/3 of the angels remained loyal. E 2/3 dos anjos permaneceram leais. But something had happened. Mas alguma coisa aconteceu. The war in heaven A guerra no céu and the accusations of Lucifer e as acusações de Lúcifer contra Deus created questions in the minds of the angels. criaram dúvidas na cabeça dos anjos, Even in the minds of the loyal angels. mesmo na mente dos mais leais anjos. These were questions that God had to answer. E essa é uma questão que Deus deveria responder. And these were questions that related to the structure and order of the government of heaven. E essas respostas, essas questões, Deus teria que responder a respeito da sua lei, da organização que ele tinha no céu. You see, the angels thought, what did Lucifer mean? E os anjos se perguntaram, mas por quê? O que Lúcifer queria dizer? This relationship between the Father and the Son
Essa relação entre o pai e o filho was never questioned before. nunca antes foi questionada. What was he talking about? Do que ele estava falando? So God wanted to answer these questions